Nosso contato agora é com o Lucas Balassi, que está mais um dia acompanhando a Feira Hospitalar, a maior feira do setor na América Latina. Acontece aqui em São Paulo. E o que você vai contar para a gente de novidade desse setor que é tão incrível, Lucas? Bom dia. Todo mundo que acompanha o Manhã Bandeirantes, olha, a gente está no segundo dia então da Feira Hospitalar aqui na São Paulo Expo, Zona Sul da capital paulista, e tem muita coisa para ver por aqui, né? Eu estava caminhando hoje e eu quis trazer um tema para vocês. Quem estava acompanhando o jornal, a gente viu que a gente está falando hoje de cirurgia, né? E agora eu estou com um representante da Stratner, o Felipe Stratner, que é vice-presidente executivo da Stratner aqui no Brasil, e é uma empresa que está apostando aqui na feira e trazendo para todo mundo ver um robô cirúrgico, que é operado, claro, por um cirurgião, mas que faz aí uma certa revolução na área, né? A gente vai colocar imagens do Guilherme Lopes para quem estiver acompanhando a transmissão pelas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes, mas o Felipe Stratner, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes, vai explicar um pouquinho para a gente o que é essa máquina que tem vários braços robóticos, como que ela funciona e o que ela faz exatamente, né? Bom dia, Lucas. O robô da Vinci, ele é controlado por um cirurgião através de um console. Através desse console, o cirurgião controla até 4 braços robóticos diferentes que estão acoplados numa mesma estrutura e que fazem a incisão no paciente. O que esses braços permitem, né, é uma precisão e um nível de segurança muito maior do que seria possível com a mão humana, acessos também que não seriam possíveis manualmente. E o resultado disso é um desfecho clínico muito superior para o paciente, né, com um índice muito menor de complicações, com um tempo menor de internação, o paciente se recupera muito mais rápido, vai para casa muito mais cedo e tem um desfecho, de maneira geral, muito superior com essa tecnologia. Quando eu estava visitando o stand, eu vi que era possível que até 2 pessoas controlassem o robô também, dividissem as tarefas, né, para que ficasse ainda mais seguro, enfim, para que pudesse ser feito com ainda mais calma, com o tempo necessário, com a precisão necessária. Que tipos de cirurgias podem ser feitas usando esse robô cirúrgico? Podem ser feitos procedimentos de diversas especialidades, né? Acho que os mais comumente utilizados são para próstata, prostatectomia, no caso de um câncer de próstata, câncer coloretal, mas também cirurgias de digestivo alto, digestivo baixo, hérnia bariátrica, cirurgias ginecológicas como endometriose e histerectomia, cirurgias torácicas, principalmente oncológicas, e até cabeça e pescoço. Então, uma variedade muito grande, né, de procedimentos que são feitos hoje no Da Vinci. E é uma plataforma que está crescendo muito no Brasil, está em um ritmo muito acelerado. Estamos hoje presentes em mais de 20 estados do Brasil e com mais de 150 sistemas em operação no país. Perfeito. Então, Felipe Stratner, vice-presidente executivo da Stratner, um dos 1.200 aqui expondo, né, na Feira Hospitalar, que está de novo no seu segundo dia. Abre para o público agora, tá? 11 horas da manhã, vai até às 8 horas da noite, até sexta-feira também. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo novidades aqui para vocês. E, ó, quem está ouvindo só pela rádio, eu vou fazer o convite de novo para depois voltar na transmissão digital, porque as imagens são impressionantes, né, gente? Muito impressionantes. Inclusive, o exemplar que foi colocado ali pela empresa simula, imagino eu, que uma barriga humana. Exatamente. Com alguns furos, e aí por dentro deles um ferro em zigue-zague se forma para que os médicos ou qualquer um que estiver na feira hospitalar que estiver tentando testar ali a máquina possa tentar fazer o zigue-zague ali controlando os braços robóticos. Realmente é muito interessante. E Lucas, se você puder perguntar, inclusive, claro, para o entrevistado, se hoje qualquer médico pode usar o robô, como que é feita a especialização, se alguma faculdade já ensina os alunos de medicina a usarem esse robô para cirurgias, como que funciona? Claro, o Vitor Lupato pergunta como que é a preparação para usar esse tipo de robô, né? Claro que são cirurgiões, mas já existe algum tipo de treinamento para isso hoje? Eles têm que ser habilitados? Já se ensina isso nas faculdades? Sim, ótima pergunta. Existe um procedimento e um processo feito para treinar e certificar cirurgiões na plataforma. Existe, então, um processo de certificação oficial. Os cirurgiões se certificam para serem habilitados a operar nessa plataforma. Esse modelo de treinamento e certificação
foi elaborado inicialmente pela Intuitive, que é a fabricante do robô, mas já foi regulamentado pelo CFM no Brasil, então existe uma regulação específica do que um cirurgião precisa fazer para ser certificado para ser um cirurgião robótico. Né? Inclui toda a parte de treinamento que ele precisa fazer, o processo de certificação em si, né? E o número de casos que ele precisa fazer depois dessa certificação para, de fato, poder ser chancelado a operar por conta própria, porque nos primeiros procedimentos é recomendado que ele opere com o que a gente chama de um preceptor, né, que é um cirurgião mais experiente, que está com ele dentro da sala cirúrgica, orientando os movimentos que ele está fazendo. Aí, depois de um determinado número de procedimentos, ele está habilitado para fazer totalmente sozinho, e aí assim vai a curva de aprendizado. Isso que é o mais importante, né, Lupatas? É um robô cirúrgico, não é um robô cirurgião, tá? Então tem que ter um cirurgião ali para operar e garantir que vai acontecer tudo certinho, né? É isso aí, com certeza. Porque até que a gente chegue ao ponto de um robô operar sozinho, acho que ainda vai Tem um pouco caminho pela longe, frente. né? Não sei não, eu não sei se está tão longe assim, viu? Será? Eu há 8 anos fui operado por um robô desse, há 8 anos. São pequenas incisões, não há necessidade de cortes muito grandes, pequenos cortes, e a cirurgia não necessariamente ela acontece com você deitado. O seu corpo pode estar suspenso, pode estar de pé, para facilitar aí a cirurgia. E a recuperação é muito mais rápida, porque as incisões são menores, e o médico, durante a cirurgia, ele praticamente está dentro de um ambiente 3D. Né? Ele praticamente está dentro ali para poder fazer a cirurgia. É realmente É a incrível realidade essa virtual, tecnologia. né? A realidade virtual é realmente incrível essa cirurgia e salva muitas vidas. Eu sou um exemplo disso. Que bacana, olha lá, temos até um exemplo aqui, hein, Lucas Balassi. Obrigado Pois pela é. sua participação. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. E é impressionante, né, Sabino? Você falava que são pequenos cortes, né, ao longo dessas cirurgias. Um apêndice, né, uma retirada de apêndice. Há 20 anos ficava aquela cicatriz grande, né, tinha que abrir. Hoje, se a pessoa tira o apêndice, você nem vê praticamente, né, porque Pois é. nem ponto mais toma. É só aquela fita, né, cirúrgica que é usada para fechar. E a bariátrica também, que eram muitos pontos, né? A barriga ficava completamente aberta. Hoje também são alguns furinhos. Sem tudo. falar na cirurgia endoscópica. Aquela que você faz sem necessidade de corte nenhum. É muito menos invasiva. Realmente, medicina rapidamente. E a medicina brasileira é incrível, né? Porque os médicos brasileiros com capacidade, conhecimento para operar esse tipo de tecnologia. E por